Número de denúncias eleitorais ultrapassa os 800 em todo o estado. Mandado de apreensão envolvendo menores de idade aumenta 28% em 2018. STF autoriza colégios militares a cobrarem mensalidade. Obras na Amazônia ameaçam povos indígenas isolados. Ministério Público Militar diz que não pode investigar ataques a ministros do Supremo. Dia de pânico nos Estados Unidos. Pacotes com bombas são mandados para Hillary, Obama e CNN. Espanha pede pena máxima para brasileiro acusado de matar a família. Motoqueiro fantasma mata homem com 4 tiros no bairro da Compensa. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia diz que o dia fica claro a parcialmente nublado com temperatura elevada. 35 graus. O Climatempo não prevê chuva e fala de mais um dia de muito calor com máxima de 37 graus Celsius. A madrugada termina com 27 graus aqui no sítio histórico da cidade. A umidade do ar é baixa, 66%. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É quinta-feira, 25 de outubro. 298 dias do ano. Faltam 67 para terminar 2018. Dia de São Gaudêncio e de Frei Galvão. É também o dia do sapateiro, dia do macarrão, dia do dentista e da saúde dentária e o dia da democracia. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou durante toda a madrugada sem restrições para pousos e decolagens. O que conta a história. 1833. França. Instala-se na Praça da Concórdia, em Paris, o obelisco de Luxor, do Templo de Luxor, presente do vice-rei do Egito, Mehmet Ali. 1881 nasce o Pablo Picasso, pintor espanhol. 1942, Segunda Guerra Mundial. Prisioneiros judeus são deportados da Noruega para Auschwitz. 1949, o quadrimotor de Havilland Comet, primeiro avião comercial propulsionado por motores a jato, realiza um voo de prova Londres-Trípoli-Londres em 6 horas e 36 minutos, 2 vezes mais rápido que os aviões convencionais. Em 1980, descoberto em Cádiz o teatro romano mais antigo da Espanha. 2007, o Airbus A380 faz o seu voo inaugural entre Singapura e Sydney. Agora 5 horas e 33 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Passado o feriado comemorativo aos 349 anos de Manaus, a cidade retoma a sua rotina. O comércio no chamado centro de Manaus abre em seus horários de costume, assim como os shoppings e os bancos. Informações das ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está, a movimentação nas ruas da cidade? Muito bem, Paulo, está tranquila, né, até o presente momento, Paulo. Já temos movimentação nas vias principais, tão somente, como o Grande Circular, Alameda Cosme Ferreira, já apresenta um fluxo de veículos já normal para o horário de um dia comum, né, Paulo Guerra, de um dia útil, né, bem diferente do que ocorreu ontem, e mais semáforos aqui nessa área onde já percorremos, Paulo Guerra, aqui pela Avenida Camapuã, pela Avenida Grande Circular, agora na Alameda Cosme Ferreira, tudo tranquilo no que se diz respeito ao fluxo de veículos. Pellegrini, ontem estourou um cano lá no bairro de Cachoeirinha, mais precisamente ali próximo a Castelo Branco, na Marciano Armon. E foi uma adutora, eu acho que estourou por ali, muita água na pista e muitos problemas para o trânsito também naquela área. Paulo, nós acompanhamos essa informação, foi uma tubulação de 600 milímetros, muita água jorrando na pista, muito trabalho também, o trabalho foi encerrado, falta agora tão somente a colocação da camada asfáltica, Paulo, mas foi um trabalho aí muito, demorado, um trabalho muito minucioso, cuidadoso, para que não volte a estourar novamente. Pellegrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade, como é que foi?
Paulo, nós já visitamos o pronto-socorro Platão Araújo e o pronto-socorro João Lúcio. Tivemos uma movimentação tranquila com um número maior no pronto-socorro Platão Araújo, né? O pronto-socorro Platão Araújo que fica nas proximidades da rotatória do produtor e recebe as pessoas que são feridas aí com urgência, são levadas ao Platão Araújo, tipo bairro Santo Inês, Jorge Teixeira, um dos bairros mais violentos da cidade, fica bem próximo ao pronto-socorro Platão Araújo, e com isso, Paulo Guerra, todos os dias, principalmente durante a noite, madrugada, nós temos aí uma movimentação bem intensa, e de ontem para hoje não foi diferente no Platão Araújo, mas ainda assim, nada que fugisse ao cotidiano. O que se observa, Peregrini, nos hospitais da cidade, principalmente nos hospitais, muita gente ocupando leitos, vítimas de acidentes envolvendo motocicleta. Paulo, demais mesmo. O setor de ortopedia desses pronto-socorros e também de hospitais, como é o caso ali daquele que fica em frente ao UEA, e me fugiu o nome agora, Paulo, próximo ali ao Alfredo da Mata, aquele hospital ali tem uma enfermaria completamente lotada, tão somente de motoqueiros. Muita gente que se feriu aí por moto, ficam aí 6, 7 meses internados, outros tantos depois ficam mais de ano fazendo fisioterapia por uma queda de moto. Tivemos uma morte, Peregrino, de novo no bairro da Compensa. O que aconteceu? Pois é, Paulo, e mais uma vez, né, mais uma morte no bairro da Compensa, e também por acerto de contas, Paulo. Era por volta de, chegando na madrugada, era 23h58, quando o motoqueiro fantasma voltou a agir. O homem numa motocicleta, trazendo um outro homem na garupa, chegaram perto dessa vítima e atiraram 4 vezes. Paulo, o crime tem completas características de um acerto de contas. Estamos recebendo informações aqui através do aplicativo de que o semáforo no cruzamento da Pedro Teixeira com Constantino Neri está apagado, causando problemas ao tráfego naquela área, Peregrini. E já é uma área, né, Paulo, de grande fluxo nesse momento, sem dúvida nenhuma. Se faz necessário lá, logo de primeiro, um agente do Manaus Trans, e logo depois a equipe semafórica também do Manaus Trans para deixar esse semáforo funcionando novamente. Mas logo no começo a gente já pede aí um reforço, uma equipe do Manaus Trans para o local, que é um cruzamento desde essas horas, Paulo, desde as primeiras horas já da manhã, com uma movimentação muito intensa. Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Vamos sim, Paulo. Lembrando que você pedia para me dar uma volta nas garagens do transporte coletivo, logo no nosso primeiro contato, nas primeiras horas da madrugada, Paulo, e assim foi feito, Paulo Guerra. Nós estivemos na União Cascavel, um clima lá de um pouco de revolta dos motoristas, mas os ônibus saindo na tranquilidade, tudo tranquilo lá na garagem da Eucatu, e o mesmo acontecendo na Global, né? Global, os ônibus saindo que cobrem ali a área da zona leste da cidade, saindo de maneira ordeira, tranquila, pelo menos até o presente momento, Paulo. Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco. Ok. E atenção para este aviso eleitoral da 62ª Zona, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Por motivo de força maior, as sessões 014, 322, 341, 350, 362, 372, 384, 392, 399, 410, 419, 430, 436, 447, 456, 547, 564, 579, 593, bem como a junta apuradora desta 62ª Zona Eleitoral, que funcionaram no primeiro turno das eleições gerais de 2018 no prédio da Escola Maria Rodrigues Tapajós, passarão a funcionar neste segundo turno no Centro de Educação Sesc José Roberto Tadros, localizado na Avenida Constantinopla, bairro Planalto, Balneário do Sesc. 5h40 em Manaus. Moradores do ramal do Igarapé da Boa Esperança, no quilômetro 26 da BR-174, Manaus Boa Vista,
voltam a denunciar as constantes quedas no fornecimento de energia elétrica naquele ramal. De acordo com os moradores locais, desde o último sábado que o fornecimento foi interrompido. A concessionária responsável pelo programa Luz para Todos já enviou vários técnicos ao local, mas o problema não foi resolvido. Alguns produtores rurais do Igarapé da Boa Esperança já cogitam deixar o local por conta deste problema. Não dá para trabalhar assim, nós perdemos nossos produtos, nós temos prejuízos diariamente. Isso é só propaganda, não tem energia aqui, disse um deles que preferiu não se identificar. O corte no fornecimento de energia elétrica para este ramal virou um caso de calamidade pública. Luz para todos ou luz para poucos? É a interrogação. Estudantes do curso de Pedagogia e Letras da Uninorte promoverão uma série de atividades de estímulo à leitura nesta sexta-feira, de 14 às 17 horas, na creche municipal Madalena Arcidal, no bairro de Santa Luzia. A ação faz parte da Liga da Leitura, programa que é realizado periodicamente pelos alunos em escolas públicas da cidade. Nesta edição, em comemoração ao Dia Nacional do Livro, 29 de outubro, os estudantes irão realizar uma volta aos clássicos da literatura infantil, com rodas de leitura e encenações. Vem aí o Novembro Azul. Para levar informações à população, o Instituto Lado a Lado pela Vida realiza desde sua fundação em 2008 iniciativas para promover a mudança de comportamento dos homens para que incorporem o hábito de consultar um médico e realizar os exames preventivos. Nossa primeira campanha relacionada ao câncer de próstata foi batizada de Um Toque, Um Drible em 2008, afirma Marlene Oliveira, presidente do LAU, que em 2011 lançou o Novembro Azul no país, tendo como inspiração o movimento australiano Movember e a campanha internacional Outubro Rosa para o câncer de mama. Mesmo com as constantes campanhas de prevenção e alerta para a realização dos exames que podem detectar o câncer de próstata em estágio inicial, muitos homens com idade a partir de 45 anos ainda relutam em seguir as recomendações do rastreamento. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens brasileiros, atrás apenas do câncer de pele. Anualmente o país registra cerca de 68 mil novos casos e 13 mil mortes causadas pelo tumor. Agora 5 horas e 42 minutos. Ainda restam 1,36 bilhão do abono salarial ano base 2016 disponíveis para 1,85 milhão de trabalhadores brasileiros, o que corresponde a 7,56% do total de pessoas com direito ao recurso. Os beneficiários têm até o dia 28 do mês de dezembro para procurar uma agência bancária e sacar o dinheiro. Inicialmente o prazo limite era 29 de junho, mas foi prorrogado após resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT. Tem direito ao abono salarial no base 2016 quem estava inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. Trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2016, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos e teve seus dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais, o RAIS. A quantia que cada trabalhador tem direito depende do tempo que ele trabalhou formalmente em 2016. Quem esteve empregado o ano todo recebe o valor cheio, que equivale a um salário mínimo, R$ 954. Quem trabalhou por apenas 30 dias recebe o valor mínimo, que é de 1/12 e assim sucessivamente. De janeiro a agosto deste ano, o número de mandados de apreensão cumpridos pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, o DEAI, cresceu 28,45%. Neste ano foram 149 mandados cumpridos, a maioria por crimes contra a vida, de acordo com o titular da delegacia, delegado Paulo Benelli. Em todo o ano passado, os policiais da DEAI cumpriram 188 mandados de apreensão. Segundo Paulo Benelli, o aumento na quantidade de adolescentes apreendidos é reflexo de ajustes que foram feitos na especializada desde o início do ano passado. Por mês são cumpridos 18 mandados de apreensão em média. Há um ano, em igual período, a média era de 14,5%. Entre os motivos para as apreensões estão crimes como homicídio, tentativa de homicídio, furtos, roubo e também o tráfico de drogas. Aproximadamente 25 metros cúbicos de madeira serrada tipo azimbre sem documentação de comprovação de origem foram apreendidos na manhã de ontem por volta das 8 horas e 40 minutos dentro de um caminhão baú de placas ABN 8620, um Mercedes-Benz na rodovia M70, conhecida
como Manuel Urbano, que liga Manaus a Iranduba. A apreensão foi feita pelo Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas durante patrulhamento de rotina. O veículo e carga de madeira ilegal foram apreendidos e levados para a sede do 19º DIP, que fica na Ponta Negra, para os procedimentos legais. A polícia não divulgou informações sobre os ocupantes do caminhão. Temos informações de Manacapuru, lá está o repórter José Alberto Zegdeg, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes da difusora. Bem, Paulo, o prefeito Beto D'Angelo inaugurou na manhã de ontem mais uma escola na zona rural do município. Edificada na comunidade de Cajazeira 2, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida, construída toda em alvenaria, é composta de uma secretaria, uma sala de aula com capacidade para 36 alunos, 2 banheiros, entre outras dependências. O secretário de Educação, professor Raimundo Conde, que se fez presente na cerimônia de inauguração, aproveita para fazer seus agradecimentos. Pois é, nós queremos agradecer a Deus e ao prefeito Beto D'Angelo por ter essa visão através da educação. Eu sei das dificuldades, o prefeito Beto D'Angelo sabe da dificuldade que a gente encontra para fazer educação, principalmente na zona rural, mas nós estamos fazendo. Uma escola dessa toda de alvenaria, com ar-condicionado, com tudo que tem de direito. Hoje nós podemos dizer assim, que a educação de Manacapuru está funcionando. O prefeito Beto D'Angelo também fala da satisfação de entregar mais uma escola na zona rural. É imensurável a satisfação, a alegria de poder contribuir. Eu já me sinto muito feliz por isso, porém não satisfeito, porque eu sei que eu preciso alcançar outras comunidades também. Mas construir uma escola nas condições como essa aqui, com poço artesiano, um bebedouro na sala de aula, ar-condicionado, tudo em alvenaria, uma escola que, se comparando com a outra, que era apenas um cercado, sem falar que nesse momento de rio seco, eles estariam caminhando quilômetros para pegar um rabeta para poder chegar na escola. E hoje a gente entrega as escolas e eles estão a 5, 6, 10 passos para poder chegar na escola. Então é muita alegria, muita satisfação diante de tudo isso. É um sentimento que o ser humano pode ter, é ver a alegria estampada nos rostos dessas crianças, na satisfação de ver os pais aqui conosco, participando do evento de entrega. Então demonstra o valor que a comunidade dá à educação e nós, nesse momento, entregamos o nosso melhor para eles com o maior carinho e o maior respeito. Participaram da cerimônia de inauguração o vereador Natanael Nogueira, representando a Câmara Municipal, o presidente, aliás, a primeira dama do município, senhora Laura D'Angelo, e demais autoridades. Bem, Paulo, lá na comunidade de Cajazeiras, uma grande quantidade de pessoas ouve o Jornal da Manhã. Dentre elas está a senhora Cadna Maia, Dedé da Cajazeira, Zé, ex-presidente da comunidade, e o João Rodrigues, o Cearazinho, que é seu fã, também, que hoje é presidente da comunidade. Um abraço a eles todos. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 5h48 em Manaus. O Tribunal de Contas do Amazonas lançará edital de concurso em nível nacional para o desenvolvimento de aplicativos a serem usados em smartphones e tablets pela Corte de Contas. Chamado de primeiro desafio de aplicativos cívicos do TCAM, o edital deverá ser publicado no decorrer do próximo mês de novembro. Alinhado com o novo marco legal de inovação que desburocratiza atividades de pesquisa e inovação no país, a competição prevê a premiação com valores que variam de 3 a 15 mil reais para os 5 projetos mais bem avaliados, sendo 15 mil para o primeiro colocado e 10 mil para o segundo colocado. O aplicativo desenvolvido deverá estar enquadrado em ao menos um dos seguintes temas: educação, saúde, assistência social, segurança pública, administração pública ou controle social, para o sistema operacional Android, sendo facultativa a implementação no sistema iOS. O aplicativo tem de ser original, ou seja, de autoria do próprio desenvolvedor. STF autoriza colégios militares a cobrarem mensalidade. A reportagem é de Cíntia Moreira. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, por unanimidade, autorizar a cobrança de mensalidade nos 13 colégios militares do Brasil. Essas escolas compõem o sistema de ensino militar que é gerido pelo Exército Brasileiro. 5 anos atrás, em 2013, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu o fim da cobrança desta mensalidade por entender que os colégios militares fazem parte do sistema de ensino público, o que impediria a cobrança de qualquer valor, devendo ser ofertado de forma gratuita.
De acordo com o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, as escolas do Sistema Educacional do Exército fazem parte de uma modalidade diferente do ensino público. Sendo assim, as contribuições podem ser cobradas dos alunos. Estas escolas militares não se sujeitam à gratuidade, uma vez que não se encontram inseridos no sistema da rede pública de ensino e, portanto, não participam daquela distribuição de recursos públicos destinados à educação. Eles são mantidos por verbas próprias do orçamento das Forças Armadas. A cobrança de contribuições nos colégios militares está prevista na Lei Federal número 9.786 de 99 e na Portaria número 42 de 2008 do Comando do Exército. Reportagem Cíntia Moreira. Agora 5h50. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, retirou da pauta de ontem matéria que poderia causar a demissão de mais de 10 mil servidores aqui no Amazonas. A corte decidiria se manteria ou não a decisão que anula a Lei 2.624/2000, que nomeou sem concurso público em dezembro daquele ano servidores temporários, em sua maioria lotados na SEDUC e na Suzan. O adiamento do julgamento atende a um requerimento da Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, para garantir a continuidade dos serviços à população. A matéria estaria em apreciação no dia de hoje no Supremo Tribunal Federal. O eleitor que não votou no primeiro turno deverá votar no segundo ou no próximo domingo, desde que esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral. Mesmo não tendo justificado sua ausência no primeiro turno, ele não está impedido de votar no segundo, porque tem até 60 dias para fazê-lo. Eleitores em trânsito poderão justificar a ausência nas urnas em aeroportos. A Justiça Eleitoral já recebeu até o momento 815 denúncias de irregularidades nas eleições de 2018 no Amazonas. As denúncias foram enviadas ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TRE-AM, por meio do aplicativo e sistema Pardal. Manaus concentra a maioria das denúncias de irregularidades na reta final da campanha eleitoral. Foram encaminhadas para a Justiça Eleitoral denúncias de irregularidades eleitorais supostamente cometidas em 27 cidades amazonenses. A propaganda eleitoral concentra a maioria das denúncias, que chega ao número de 354 casos de supostas irregularidades. As denúncias serão apuradas pela Justiça Eleitoral e, caso comprovada a irregularidade, multas e outras penalidades serão aplicadas. O dólar fechou em alta pelo segundo dia consecutivo, com valorização de 1,24%, cotado a 3,7422 na venda. A moeda norte-americana também encerrou ontem em alta, mais 0,26%. Apesar de registrar uma queda acumulada de 8,06% até a última sexta-feira, dia 19. O índice B3 da Bolsa de Valores de São Paulo, o Bovespa, terminou o pregão em queda de 2,62%, com 83.063 pontos. O Tribunal de Contas da União, TCU, concedeu aval para a publicação do edital de concessão dos 12 aeroportos que integram a 5ª rodada de concessão de aeroportos. A votação desta quinta-feira, o plenário determinou algumas alterações para o edital. O plenário do Tribunal de Contas da União decidiu ontem não renovar a medida que bloqueava os bens de ex-membros do Conselho de Administração e da diretoria da Petrobras, entre eles a ex-presidente Dilma Rousseff, por prejuízos causados pela compra da refinaria de Passadina. Em outubro do ano passado, o TCU havia determinado o bloqueio dos bens para ressarcir a estatal por prejuízo de 580 milhões de reais causados pela compra da refinaria de Passadina nos Estados Unidos. O bloqueio teve duração de 1 ano e nesta quarta-feira, o plenário do TCU decidiu não prorrogar a medida. Polícia. Alberto Pellegrini diz o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial. Uma empregada doméstica de 35 anos foi presa. Ela furtou 20 peças de joias avaliadas em R$100 mil de um apartamento no condomínio onde trabalhava, na Avenida Humberto Calderaro, no bairro de Adrianópolis. Ela também levou da casa, Paulo Guerra, 86 talheres em ouro e prata levados do apartamento por ela.
dela. O tenente Lívio também disse que ela levou outras peças, como um celular, como um tablet e outros tipos de louça. Ela foi denunciada, houve uma investigação e logo ela foi presa. Chama a atenção os talheres de ouro que essa mulher roubou desse apartamento onde ela trabalhava no bairro de Adrianópolis. Um detento do regime semiaberto de 18 anos foi preso. Ele estava roubando, estava praticando assalto em um lava-jato no bairro Cidade de Deus. Segundo a polícia militar, depois de roubar dinheiro, celular e outros objetos do lava-jato e também de um pessoal que estava passando na rua, ele estava assaltando e quem passava pela rua na frente do lava-jato também era assaltado. Os bandidos foram presos pela polícia graças aí ao grande trabalho da Rocan, que tirou esses bandidos de circulação. Falando em bandido, falando também na Rocan, com cerca de 13 quilos de drogas e mais de 10 mil reais em dinheiro, um homem de 39 anos de idade, um bandido, foi preso na casa onde morava na Travessa B, no conjunto Ajuricaba. A polícia chegou até o homem através de denúncia do WhatsApp. De acordo com o sargento Emerson, uma equipe da Rocan recebeu denúncia através do linha direta. Atenção para o número da Rocan, o 9280 7574, 9280 7574. Esse é o WhatsApp. A Rocan recebeu denúncia de que esse homem estaria com droga, foi até o local e não deu outra. 13 quilos de drogas estavam em poder do acusado. Pronto socorro 28 de agosto, plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada, apenas 4 atendimentos, ainda assim um só por agressão física e 3 vítimas de acidente de trânsito. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Ontem no feriado, uma pessoa deu entrada depois de apanhar muito no bairro Zumbi dos Palmares. Foi assim, Paulo Guerra, as 2 famílias amanheceram o feriado de ontem, a fim de beber, a fim de comemorar o feriado. Pois sim, aí compraram cerveja, compraram cachaça, juntaram as panelas, era só alegria. Tava todo mundo comendo no quintal, debaixo da árvore, formiga, mosca, bebida quente, o jabá da farofa também tinha mais mosca do que pedaço de jabá, Paulo Guerra, mas ainda assim todo mundo estava se divertindo. Lá pelas tantas, 2 dos vizinhos encachaçados começaram uma discussão. O desentendimento foi se estendendo a outros membros das 2 famílias. Resultado, muita peia, muita agressão física, e uma dessas pessoas envolvida nessa briga deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, com a boca cheia de farofa de jabá. Ele estava dando entrada desmaiado no pronto-socorro. O maior trabalho foi limpar a boca do homem cheia de farofa. Era meio quilo de jabá e 6 quilos de farinha, mas todos se divertiam, mas a festa acabou em peia. Você que gosta de juntar panela, garrafa para cachaçada, todo cuidado é pouco. Pronto socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da zona leste da cidade, na Avenida Grande Circular, nas proximidades do bairro Jorge Teixeira, Santo Inês, Cidade de Deus, e por trás fica o Mutirão. Daí não tem outra, né? O Platão Araújo fica sempre lotado e recebe muita gente todos os dias. Ainda assim, todos que procuram o Platão Araújo são muito bem atendidos. Foi o caso de um homem que deu entrada à noite de ontem com a cabeça rachada devido a uma paulada que ele recebeu no meio de uma confusão também entre parentes. Os parentes estavam bebendo, 4 primos. Daí houve o desentendimento e um sentou-lhe uma paulada na cabeça de um rapaz de 19 anos que deu entrada também no pronto-socorro Platão Araújo. As informações dão conta de que cerveja vai, cerveja vem, aí um começou a contar
que a mulher do outro estava o enganando, ela estava passando para trás, ela estava se amancebando com outro homem. O rapaz que ouviu da notícia não gostou e acabou dando uma paulada na cabeça do outro. Se você sabe que seu amigo está sendo traído, é melhor ficar calado para não tomar uma paulada na cabeça. Também do pronto-socorro Platão Araújo, um motorista do transporte alternativo, um motorista de lotação, estava descendo a Avenida Grande Circular, fazendo o seu trabalho, cortando um aqui, cortando outro acolá. Ele descia a ladeira rapidamente, quando de repente ele avistou a esposa dele nos braços de um outro homem na Avenida Grande Circular. Transtornado, ele abandonou o ônibus no meio da rua e foi tomar satisfação com a mulher e com o homem que estava com ela. O homem que estava com a mulher dele se invocou o Paulo Guerra e deu-lhe uma pisa no motorista da lotação. Além de ser enganado, além de ver a mulher com outro, ele ainda apanhou do namorado da esposa dele. Ele não conseguia nem mesmo dirigir mais a lotação de tanta peia que ele levou do próprio amante. As informações dão conta de que lá mesmo no pronto-socorro ele já fez as pazes com sua amada. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Morte no bairro da Compensa. Foi a noite de ontem. Já estava perto de 23 horas e 58 minutos. Todos já tinham assistido a novela. Todo mundo empolgado. A novela mostra que o Remy está vivo e muita gente assistia a novela. Depois da novela, ouviu-se estampidos, bala, tiro, morte no bairro da Compensa. Um homem, até o presente momento não identificado, foi assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Após receber os tiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Eu conversava com o PC agora há pouco, quando ele fazia contato para entrarmos no Jornal da Manhã. Ele falava fino: Pelegrino, é verdade, com 4 tiros não escapa. O PC fala fino de madrugada e ele comentava esse crime comigo que aconteceu no perigosíssimo bairro da Compensa. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã pode acreditar, mais uma vítima do splay da saliência. Um homem de 65 anos de idade deu entrada no pronto-socorro após usar em doses carvalais um splay da saliência. Meus amigos, pelo amor de Deus, é para borrifar só 2 vezes. Esse homem, segundo as informações, borrifou 8 vezes na boca dele, deu-lhe 8 borrifadas. Ele está entre a vida e a morte. Ele tem 65 anos e mantém um relacionamento amoroso com uma jovem de 23. Ele já deu carro, já deu casa, mas também na hora do namoro foi usar 8 borrifadas e está muito próximo de partir desta para pior. Lembrando, pelo amor de Deus, são só 2 borrifadas. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em forte baixa nesta quinta-feira, reagindo a um novo tombo dos mercados acionários dos Estados Unidos, em meio a uma persistente onda de aversão a risco alimentada por uma série de fatores. Nos negócios de ontem, os índices acionários Dow Jones e
Standard & Poor's 500 terminaram o pregão em baixa de 2,41% e 3,09% em Nova York, respectivamente, apagando os ganhos acumulados no ano, enquanto o Nasdaq sofreu um tombo de 4,43%, engatando correção técnica. O ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, informou ontem que a Força Nacional de Segurança Pública passará a fazer a segurança de fiscais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. O anúncio acontece 5 dias após ataques à equipe de fiscalização do ICMBio, que atuavam em uma operação contra o desmatamento na Floresta Nacional de Itaituba 2, no sudoeste do Pará. Segundo o Instituto, criminosos queimaram uma ponte, bloquearam acessos à mata e atiraram para o alto para intimidar os agentes. Fiscais ficaram ilhados por cerca de 6 horas. Ninguém ficou ferido. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel realizará uma viagem por países aliados como China, Rússia e Coreia do Norte, além de outras nações asiáticas e da Europa, anunciou o chanceler Bruno Rodrigues nesta quarta-feira. Segundo fontes russas citadas por meios de comunicação cubanos, a visita a Moscou deve começar em 1º de novembro. Rodrigues acrescentou que, além disso, fará uma escala em capitais da Europa Ocidental sem indicar quais. Díaz-Canel assumiu a presidência de Cuba em 19 de abril, em substituição a Raul Castro. Desde a sua chegada ao poder, visitou a Venezuela, Caribe e as Nações Unidas em Nova York. A polícia interceptou supostos artefatos explosivos enviados ao ex-presidente norte-americano Barack Obama, a ex-candidata presidencial democrata Hillary Clinton e outros democratas do alto escalão, no que autoridades de Nova York descreveram nesta quarta-feira como um ato de terrorismo. A redação da CNN em Nova York também recebeu um dispositivo que parecia uma bomba, levando a polícia a esvaziar o prédio, e o governador de Nova York, Andrew Cuomo, um democrata, disse que seu gabinete também recebeu um pacote suspeito. A CNN reportou que Eric Holder, que era advogado-geral dos Estados Unidos sob Obama, também estava entre os alvos. Trump condenou o que chamou de atos desprezíveis e prometeu que levará os responsáveis à justiça. A Aliança Militar do Atlântico Norte realiza manobras envolvendo 31 países e cerca de 50 mil soldados numa demonstração de força contra potências adversárias. Rússia fala em provocação, mas aceita enviar observadores. A OTAN inicia hoje na Noruega seus maiores exercícios militares desde o fim da Guerra Fria, envolvendo cerca de 50 mil soldados, 250 aeronaves, 65 navios e 10 mil veículos de 31 países. O objetivo é treinar as forças da Aliança Militar do Atlântico Norte para defender um Estado-membro em caso de agressão externa. Os exercícios também visam demonstrar união por parte dos aliados, apesar de dúvidas quanto a isso plantada pelo governo dos Estados Unidos. Nos últimos anos, o ambiente de segurança da Europa se deteriorou significativamente, quase que não saiu, observou o secretário da OTAN, Jens Stoltenberg. Começou nesta quarta-feira o julgamento do brasileiro François Patrick Nogueira Gouveia, de 21 anos, réu confesso do assassinato e esquartejamento dos tios e primos na Espanha em 2016. As vítimas foram os brasileiros Marcos Campos Nogueira, de 41 anos, a esposa dele, Janaína Santos Américo, de 40, e os 2 filhos do casal, Maria Carolina, de 4, e David, de 1 ano. O caso que chocou a Espanha ficou conhecido como crime de Piós, em referência à cidade onde aconteceu. O Ministério Público Espanhol pede a pena de 20 anos de prisão para cada um dos assassinatos dos tios e prisão permanente revisável pelos homicídios das 2 crianças. 9 a cada 10 países, entre eles o Brasil, estão à beira de uma epidemia de saúde conhecido como carga dupla da malnutrição, obesidade e desnutrição convivendo lado a lado. Entre as diversas causas disso estão a ampla oferta global de alimentos não saudáveis, o aumento do trabalho em escritório, ou seja, em ambientes sedentários, e o uso crescente de meios de transporte e de entretenimento em telas. Há também o fenômeno do gordo magro. Pessoas que parecem ter um peso saudável, mas que carregam em seu corpo grandes quantidades de gordura escondida. Atualmente, todos os países do mundo lutam com algum tipo de problema nutricional. No que diz respeito à privação crônica de alimentos, havia em 2016 estimadas 815 milhões de pessoas passando fome, um aumento de 5% ao longo de 2 anos. Grande parte desse aumento se deu na África, onde 20% das crianças são desnutridas. Os advogados do candidato à presidência Jair Bolsonaro apresentaram ontem resposta ao Tribunal Superior Eleitoral na ação do PT que pede sua inelegibilidade. A defesa de Bolsonaro afirma que a ação não traz prova qualquer e busca criar fato político inverídico e, a partir daí, produzir celeuma
turma midiática. Ao final, pedem que a ação seja extinta. O PT entrou com ação no TSE contra Bolsonaro por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O partido pede que, se eleito, ele seja cassado e, em qualquer situação, fique inelegível por 8 anos. Segundo fontes russas citadas por meios de comunicação cubanos, a visita a Moscou do presidente de Cuba deve começar em 1º de novembro. E a polícia interceptou, como já dissemos ainda há pouco, supostos artefatos explosivos ontem, causando muito pânico e tirando do ar os apresentadores da CNN, quando foi detectado que uma bomba estaria dentro do prédio da CNN em Nova York. Há 3 dias do segundo turno, candidatos aos governos de 13 estados e do DF participam de debates promovidos pela TV Globo e afiliadas à noite de hoje. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou nesta quarta-feira o senador Assir Gurgás, do PDT de Rondônia, a trabalhar no Senado durante o dia. Gurgás está preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, desde a semana passada. Foi suspenso o julgamento da apelação do ex-ministro Antônio Palocci do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ontem, após um pedido de vista do desembargador Leandro Paulsen, revisor da Lava Jato no tribunal. O relator dos processos da Lava Jato, desembargador João Pedro Gebran Neto, votou pela redução da pena de Palocci após considerar sua delação premiada. Ele reconheceu que Palocci foi o primeiro político envolvido no escândalo de desvio de dinheiro da Petrobras e quebrar o silêncio e revelar o que sabe. Ele deve ganhar prisão domiciliar. O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, admitiu que poderá manter o Ministério do Meio Ambiente independente, sem fundir a pasta com o Ministério da Agricultura, como vinha defendendo desde o início da campanha. A informação foi divulgada em uma transmissão ao vivo pelo Facebook na noite desta quarta-feira. O Ministério Público Militar informou ontem que não tem competência para analisar as declarações do coronel da Reserva do Exército, Antônio Carlos Alves Correia, contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo o órgão, a conduta não se trata de crime militar e o caso deve ser apurado pelo Ministério Público Federal, que atua junto à Justiça Comum. Em um vídeo divulgado na noite de segunda-feira, Correia faz ofensas e ameaças à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, além de outros ministros do STF. Na gravação, o coronel da reserva chama Rosa Weber de salafrária e corrupta, ao se referir ao dia em que ela recebeu integrantes do PT que pediram a aplicação de medidas cautelares urgentes para investigar notícia de que empresas que apoiam o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, estariam pagando por serviço de disparo de mensagens em massa contra o opositor Fernando Haddad via WhatsApp. O Exército informou que as declarações do coronel não representam o pensamento da corporação e que a corporação encaminhou uma representação ao Ministério Público Militar solicitando que fosse investigado o cometimento de possível ilegalidade. Ao todo, 58 povos indígenas isolados estão ameaçados por 123 obras de infraestrutura na Amazônia, segundo um levantamento do Instituto Socioambiental divulgado hoje. Entre os empreendimentos estão hidrelétricas, termoelétricas, ferrovias, hidrovias e rodovias. Esses povos estão em perigo porque a floresta que garante seu modo de vida está desaparecendo. E pode desaparecer ainda mais rapidamente com a construção desse pacote de empreendimento, disse Antônio Oviedo, um dos autores do estudo. O estudo aponta que a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, reconhece 114 registros de comunidades e etnias que nunca foram contatadas ou optaram por se isolar. O isolamento voluntário está relacionado a massacres, epidemias e violência causados pelo contato com não indígenas. O estudo destacou que 35 hidrelétricas planejadas na Amazônia terão impacto sobre 16 terras indígenas e 12 unidades de conservação, onde há o registro de 39 povos isolados. Segundo o levantamento, a região mais ameaçada é o Parque Indígena Aripuanã, localizado na divisa entre o Mato Grosso e Rondônia, onde 8 projetos abrangem a região onde foi registrada a presença de ao menos 2 povos isolados. A reserva enfrenta ainda a invasão de garimpeiros e de madeireiros. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe desembarcou hoje na China para sua primeira visita aos países em 7 anos após disputas territoriais que complicaram as relações diplomáticas. Abe e o presidente chinês Xi Jinping debaterão como melhorar a cooperação entre as duas economias e como enfrentar a tensão comercial com os Estados Unidos. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira.
o Globo do Rio de Janeiro. Próximo presidente poderá indicar pelo menos 10 ministros de tribunais superiores. A Folha de São Paulo. Frente de Fernando Haddad chega trôpega ao segundo turno. O Estado de São Paulo. Coronel que chamou Rosa de corrupta é investigado por ofender militares. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Mano Brown critica PT em ato pro Haddad com artistas no Rio. Valor econômico. Após Nordeste, Norte e Centro-Oeste são incluídos em medida de benefícios automotivos. Estado de Minas. Senador preso vai trabalhar no Congresso durante o dia. Jornal do Comércio no Recife. TSE nega pedido de Haddad por entrevista na Globo com horário de debate. Fortaleza Diário do Nordeste. Estudante morre após ser picado por formiga na Bahia. Porto Alegre, 0 hora. Defesa de jovem que teve corpo marcado contesta automutilação e reafirma que ela foi atacada. O Brasil Econômico. Pânico se espalha por mercados e leva dólar a R$3,74. Bolsa cai mais de 2,5%. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Cíntia Moreira, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Jean Santos, Itamar Tiardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.